Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou falar de um tema que eu coloquei como título, Missões e eu. E o nosso texto para falarmos desta palavra vai ser em Lucas 4:18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oremos a Jesus. Amado Jesus, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de nós podermos levar a tua palavra, mesmo que seja por estes meios. Mas nós sabemos que teu Espírito Santo nos vai auxiliar para falar da tua verdade. Em nome poderoso de Jesus. Amém. E março ainda continua sendo um mês de missões mundiais. E eu creio que Deus hoje nos está desafiando a entendermos de uma maneira correta o conceito de missões. Antigamente, anos atrás, as missões eram entendidas como uma opção, como uma escolha. Mas hoje, missão é uma necessidade. A missão é a razão de ser, de nós estarmos aqui pregando essa palavra de Deus. Porque alguém se levou a sério a ideia de missões e nos trouxe uma palavra que transformasse nossas vidas. E digo que Deus está nos desafiando a mudar o conceito de missões, porque em tempos desse isolamento social, nós vemos que o termo de missões está saindo das quatro paredes da igreja, que é o que realmente Deus quer. A palavra de Deus espalhada pelo mundo através de diferentes meios. A concepção de missões é simplesmente uma pessoa sair de um lugar para outro país, adotar outra cultura, outros idiomas, mas na verdade missão é uma coisa que começa pela tua casa. É evidente essa mensagem porque nesses tempos nós estamos nas nossas casas, né? Jesus falou para um homem que fora endemoniado em Marcos capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu e disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vemos que esse homem queria ir com Jesus a pregar o evangelho para diferentes lugares que Jesus fosse. Mas Jesus disse: não, vê primeiro para a tua casa, porque é aí onde começam as missões. Então, com esse assunto do coronavírus e essa situação, nós estamos atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e do governo federal em ficarmos nas nossas casas para contribuir a que esse vírus não se espalhe. E nós estamos vendo como a igreja está se fortalecendo a partir do lar. A igreja está se fortalecendo porque nós vemos anunciando o evangelho desde nossas casas. Então, a pregação da palavra está saindo, como eu disse há pouco, das quatro paredes da igreja. Então, o nosso conceito de missões está sendo mudado por Deus. E hoje é um desafio que nós temos que assumir, que a palavra de Deus deve sair das quatro paredes da igreja. Que sentimos saudade? Sim, sentimos saudade do abraço, do compartilhar com os irmãos, sentimos saudade de cultuar a Deus juntos, né? Mas hoje em dia estamos mais unidos do que ontem, através do Espírito Santo, e vemos como famílias estão se fortalecendo através da prática do culto em família, do altar familiar. Vemos como as famílias estão estudando a palavra junta e se estão aproveitando todos os meios eletrônicos, redes sociais, mídia, para espalhar uma mensagem de esperança, que é a função da igreja, levar uma mensagem de esperança para o mundo, e a igreja está atendendo a esse chamado de Deus. E eu creio que quando nos voltarmos a estarmos juntos de novo, o Espírito Santo vai nos unir mais nesta missão de levar a palavra do Senhor. Então, para Deus cumprir esse propósito de levar a palavra para o mundo, Deus tem algumas pessoas que são instrumentos de Deus nas suas mãos, e é você e eu.
você e eu somos os instrumentos de Deus para Ele propagar o Evangelho de Jesus, as boas notícias. Porque você e eu somos a continuação da obra de Deus aqui na terra. Então você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa escolhida por Deus para você levar a mensagem de esperança, a mensagem das boas novas de salvação. Eu já ouvi dizer muitas vezes que o homem não é importante para Deus ou que Deus não precisa do homem. E eu não concordo 100% com essas palavras, porque quando eu vejo na Bíblia a importância que tem o homem para Deus, de tal maneira que Deus até teve que enviar o seu Filho unigênito por causa do homem, eu vejo o valor grande que cada homem e mulher tem. E, sobretudo, cada homem e mulher remido pela sangue de Jesus, que já foi salvo, que Deus quer que esse homem e mulher se disponibilize, que esse homem e mulher se alinhem aos propósitos de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui para tu me utilizar como instrumento e levar a mensagem do Senhor. Então você e eu somos importantes para Deus, porque você e eu somos a continuação da obra de Deus na terra e somos os instrumentos para Ele propagar a mensagem de salvação para o mundo. Então Deus precisa de você. Então Deus não precisa de você em termos de você, de que sem você Deus não faz. Não. Deus precisa de você porque você e eu somos instrumentos de Deus nas suas mãos para Ele nos utilizar na pregação da palavra do Senhor. Porque Deus teve um propósito de salvar o mundo pela loucura da pregação. E eu estava analisando essa palavra, o que o apóstolo Paulo chamou de loucura de pregação. Por que loucura, né? Nós sabemos que a sabedoria do mundo é diferente à sabedoria de Deus. Mas quando a Bíblia fala da loucura da pregação, não é mais que homens pecadores, cheios de imperfeições, levando a boas novas de salvação a outros homens também pecadores. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas para o homem, para Deus não é loucura, para o homem é loucura. Mas por quê? Eu estava analisando por que Deus não mandou os anjos pregar a palavra de Deus. Na minha concepção humana, pensando nessa situação, eu acho que seria mais efetivo Deus mandar os anjos a pregar. Porque eles são fortes, eles não têm sede, não têm fome, não sofrem, não têm algumas limitações que nós temos. Eles poderiam só num dia pregar o Brasil todo. E pregar seria mais efetivo nessa concepção humana. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, fala um pouco ao respeito disso. Vamos ler comigo? Diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, está falando dos profetas que falaram, né? Diz que não foi revelado o que era para eles, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha comigo, os anjos eles desejam a missão que foi encomendada a nós. E muitos de nós, às vezes, rejeitamos a missão de levarmos a palavra de Deus. E Deus não quis escolher os anjos, mas Deus escolheu você e escolheu eu para levar essa palavra de Deus. Por quê? Porque os anjos, sendo que eles não têm as limitações que nós temos, mas também os anjos pelo menos, eles não têm fome, nem necessidade, nem sede, nem entendem o funcionamento dos humanos, nem os sentimentos, nem as suas fraquezas. Então, por isso, Deus não escolheu os anjos, porque eles não entenderiam as paixões que os homens vivem. Mas o homem entende o que os homens vivem. E então o homem é o indicado para poder levar a mensagem da palavra de Deus, porque o homem entende. E é tanto assim que quando Deus quis salvar o homem, se fez homem através de Jesus. Se fez homem e veio no mundo, nasceu como homem, nascido de mulher, cresceu entendendo as paixões e agora, hoje, ele entende e é o nosso sumo sacerdote. Porque era preciso entender a natureza do homem. Então, por isso os anjos, eles não são chamados a pregar a palavra de Deus, a levar a mensagem de salvação. Mas se você e eu somos o chamado de parte de Deus. Então eu pensava, por que Deus não enviou os anjos?
Pode ser porque os anjos carecem de essas coisas que nós temos. E uma coisa que os anjos também carecem, eu estava analisando como Deus, estava analisando com meus filhos ontem, sobre como Deus fez na criação. E nós estudávamos na Bíblia como Deus fez a criação. Pela sua palavra, Deus ordenou que existissem os animais, e eles existiram. Seres inteligentes, animais, desde os seres mais pequenos até os animais gigantes. Deus criou os animais com a sua palavra. As plantas, os vegetais, todas as ervas do campo, os árvores, Deus criou com a sua palavra. Deus diz e se fez. E Deus diz, faça isso, e se fez. Deus fez o mundo todo. Mas quando ele foi a criar o homem, ele não fez pela palavra. Ele não disse assim, se faça o homem. Não. Ele veio e fez um desenho inteligente. E olha, quando você analisa a inteligência de um animal, quando você analisa como agem eles, quando você para pensar na inteligência de uma planta, de uma árvore, que elas dão fruto numa estação indicada, quando você para pensar toda a maravilhosa criação de Deus, você diz, olha, teve que ter um desenho inteligente por trás de tudo isso. Mas não só isso, que toda essa criação maravilhosa que Deus fez, sobre nada do que ele criou, ele colocou a sua imagem. Mas quando Deus foi fazer o homem, ele diz, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, no homem, Deus colocou a semelhança dele. Nada do criado tem a semelhança de Deus. Os anjos são poderosos, grandes, fortes, mas eles não têm a semelhança de Deus. As plantas são maravilhosas, lindas, mas não têm a semelhança de Deus. Tudo que foi criado é maravilhoso. Deus disse que era bom, mas nada disso tem a imagem de Deus nele. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus estampou a imagem de Deus no homem. Em você e eu que temos a imagem de Deus. Por isso, amado, é você e eu os indicados para levarmos a mensagem de Deus. Porque você e eu possuímos a imagem de Deus. Uma imagem, claro, restaurada. Porque o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, esse primeiro Adão, essa imagem foi quebrada. Deus criou o homem. E nós podemos ver, pode me acompanhar lá em Gênesis capítulo 5, que Deus criou, essas são as gerações de Adão, diz aí. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e versículo 3. Veja a diferença. Essas são as gerações de Adão, quando Deus criou ao homem, macho e fêmea os criou e o abençoou. Logo no versículo 3, aí diz, a imagem de Deus os criou. Logo no versículo 3, você pode ver que diz que Adão gerou outro filho, o terceiro filho chamado Sete. E esse filho diz que foi a imagem de Adão. O que quer dizer? Que a imagem de Deus já estava quebrada, já estava se perdendo no homem por causa de quê? Por causa do pecado. Então, como você e eu já possuímos a imagem de Deus, uma imagem que foi restaurada por Jesus na cruz, ele devolveu a imagem de Deus em nós, então nós somos os indicados para poder levar a mensagem de salvação para o mundo e recuperar a imagem perdida. Quando você vê uma pessoa bêbada, quando você vê uma pessoa em prostituição, quando você vê uma pessoa em pecados, submergida em vícios, em droga, em diferentes condições de pecado, aí você vê que a imagem de Deus está distorcida. Mas em você, Deus fez de você um novo homem, uma nova criação. E em você, Deus recupera a imagem, devolve a imagem que o primeiro Adão perdeu por causa do pecado. Então, você está entendendo, irmão? Por que é você o indicado? Por que é você o chamado? Porque você, a diferença dos anjos e de toda a criação, você tem a imagem de Deus em você. Por isso é que Deus não mandou os anjos. Mas os anjos almejam isso, essa missão que nós temos. Mas não foi para eles que foi entregue essa missão, mas é para nós. Então, você é chamado a reproduzir essa imagem de Deus no seu viver, para que o mundo veja que você é de Deus, que você é diferente. E através da pregação, quando a pessoa aceita a mensagem de salvação, a imagem de Deus é recuperada, é devolvida por Deus para essa pessoa. Então, você
é o indicado, porque você tem a imagem de Deus em você. Agora bem, quando o homem perdeu essa imagem, Deus imediatamente se traçou um plano maravilhoso, um plano de redenção para salvar, para redimir o homem daquela condição de pecado. Então, que foi o que Deus fez? Deus manda Jesus morre na cruz, continua uma missão. Essa missão ele passa para os discípulos. E lá em João 17, Jesus faz uma oração de consagração e de uma oração chamada de oração sacerdotal. E Jesus ora assim: não te rogo somente por eles, mas também te rogo pelas pessoas que vão chegar pela mensagem deles. Então, nesse momento, nós vemos Jesus entregando a sua missão. Ele tinha cumprido a missão. Essa missão passa para os discípulos. Lá em Mateus 28, versículo 19, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E passa essa missão para os discípulos. E logo, nessa oração, ele orou também por nós, porque nós recebemos a palavra de Deus por causa dele. E a missão foi entregue a você. Aí você tem que continuar essa obra. Mas não foi simples, não. Foi todo um plano bem orquestrado para hoje poder ter a salvação. Deus vem, ressuscita você dos mortos. O Espírito Santo convence você de pecado, de justiça e de juízo, segundo Efésios capítulo 2. Agora você, consciente da sua pecaminosidade, corre aos pés de Jesus para pedir perdão. O sangue dele te limpa de todo o pecado e te transforma diariamente. Ele te traz das trevas para a sua luz gloriosa, te devolve a imagem de Deus, te enfeita com todos os dons do Espírito Santo, te enche do seu Espírito Santo e agora, depois que ele tem já todo bonitinho, enfeitado, você é uma pessoa diferente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, agora ele te diz: eu te chamei e te ungi para evangelizar aos pobres. Essa é a sua natureza. Você acha que eu disse tudo isso para iludir você ou iludir eu de me achar importante? Não é me achar importante. Eu só quero que nós saibamos qual é a nossa identidade. Que nós saibamos quem somos e para que fomos chamados. Você não foi chamado apenas para se sentar num banco a ouvir alguém pregando. Você não foi chamado apenas para ouvir ir para a igreja 2 vezes por semana. Você não foi chamado apenas para ouvir canções cristãs na sua casa. Você foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus. Para você ser um instrumento na propagação do Evangelho de Jesus. Você foi chamado, segundo Lucas 4,18, vamos de novo lá ao versículo, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois que ele te trouxe, te limpou e colocou seu Espírito Santo, disse assim: pois me ungiu para evangelizar os pobres. Você foi ungido por Deus, você foi trazido de lá e foi colocado aqui. Mas não é para você se ficar nessa posição. É para você ir levar a mensagem para os pobres. Para você ir a curar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos e vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, você acha que nesse tempo não tem pessoas nessa condição? A bunda está assim, ó, cheio de pessoas em condição de que tem cativeiro espiritual. Sua mente está cativa pelo pecado. E nós somos chamados a anunciar um ano aceitável, dizer para o mundo: olha, esse ano é um ano aceitável. E em meio de tanta crise, né, como nós dissemos que é um ano aceitável. Mas aí diz a Bíblia que Ele nos chamou para nós anunciarmos uma mensagem de esperança para um mundo fraco, para um mundo desesperançado, um mundo cheio de medo, de temores. Ele diz que tu podes levar uma mensagem e dizer que esse é o ano aceitável. Para isso tu foste chamado. Essa é a natureza, essa é a tua natureza, para isso tu foste ungido. Ele te ungiu para evangelizar. Tu foste trazido de lá do mundo da escuridão para a sua luz gloriosa, para tu evangelizar. O texto de 4,18 de Lucas diz que ele te ungiu para evangelizar. Agora, quando nós vemos o que é a palavra unção, uma palavra que infelizmente tem sido muito mal entendida ou mal interpretada no meio evangélico, mas a palavra unção não tem nada a ver com movimentos corporais, mas sim com uma capacitação para uma função específica. Quando um rei, sacerdote ou profeta era escolhido, era ungido, separado por Deus, enviado, capacitado.
Isso é unção, uma capacitação para exercer uma função específica. Então, quando Ele te unge com seu Espírito Santo, Ele te traz das trevas. Para quê? Para que vai levar a mensagem de salvação, vai levar liberdade, vai dizer aos contritos de coração que tu tens uma mensagem de esperança, as mensagens das boas novas de salvação. Essa mensagem foi dada para Jesus. Jesus passou para os discípulos veio para nós. E Jesus orou assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós, para nós também estarmos capacitados e levar a palavra de Deus para o mundo. E agora, em tempo de crise, onde esta situação tem colocado o mundo de cabeça, é o momento para a igreja se encorajar no poder do Espírito Santo e aproveitar todas as ferramentas que temos à mão. Nesse caso, temos a internet, as redes sociais. Vamos aproveitar, porque a mensagem tem que sair das quatro paredes. E é evidente que a mensagem de Deus tem que sair das quatro paredes de nossas congregações e ir para todo canto. Em Mateus 28, 19, diz que o Jesus passou para os discípulos: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é trazido das trevas para a luz de Cristo, para falar da verdade de Deus, para falar as virtudes de Jesus. Essa é a sua missão, esse é o seu chamado, sua vocação. Por isso que você e eu fomos salvos por Deus, para falarmos das maravilhas de Deus. Você foi chamado para isso. Agora, se você esquecer isso, você está perdendo sua essência, você está perdendo sua natureza, sua missão. Porque é para isso que você está aqui. Deus te chamou com uma missão de reconciliar o mundo com Deus. Falei há pouco que o mundo estava de costas a Deus por causa do pecado, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando Adão pecou, o mundo ficou inimizado com Deus, porque o pecado faz inimizade com Deus. Agora, quando você entende qual é a sua missão, você é um reconciliador. Entenda isso, irmão. Para a pessoa que não acredita, já pesa sobre eles uma sentença, uma condenação. Em João 3,17, olha, em João 3,17, diz assim: quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então já pesa uma sentença de morte. Quando nós apresentamos a mensagem do Senhor para as pessoas que não têm a Deus na vida deles, elas recebem as boas novas. E agora eles se tornam amigos de Deus. A inimizade, por causa do pecado, desaparece porque o perdão de Deus vem na vida deles, através da palavra da reconciliação. Por isso nós somos embaixadores e dissemos para o mundo: olha, mundo, se reconcilia com Deus. Então nós fomos chamados para isso, para reconciliar o mundo com Deus, através da palavra da reconciliação que Ele colocou em nós. Então não podemos esquecer esse chamado, amados. O chamado é pregar, pregar e pregar. Faça o que você tem que fazer para sobreviver nessa terra. Trabalhe, se prepara em conhecimento, faz faculdade, pós-graduação, compre casa, carro, tenha planos, faça o necessário, mas não esqueça da sua missão. Não esqueça da sua missão no meio de tudo. E eu queria terminar essa palavra lembrando um fato importante que eu queria que vocês me acompanhassem lá em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 8 e 9, para lermos uma situação que é bastante similar ao que nós estamos vivendo nesse tempo. Vamos lá no texto bíblico. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e esconderam. Aí voltaram em outra tenda e fizeram a mesma coisa.
Então disseram uns para outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal não sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Que é o que estava acontecendo aqui, nesse momento histórico da vida do povo de Israel? Israel estava sitiado, rodeado dos exércitos sírios. Israel estava encerrado. Ninguém entrava nem saía. Tinha fome, não havia negociação de comida. Tinha pessoas desesperançadas morrendo de fome, literalmente de fome. Uma situação terrível na situação do povo de Israel. E além disso, da que a cidade estava fechada, estavam rodeados pelos exércitos sírios. Aí, eles passaram tempo ali. E os sírios tinham um arraial, uma festa, né? Porque eles já estavam comemorando que tinham derrotado o povo de Israel. Mas aconteceu que pela noite Deus veio e fez um grande barulho, e os campamentos dos sírios, eles pensavam que Israel tinha buscado ajuda nos outros exércitos, dos outros povos, e eles saíram correndo. E nesse momento eles deixaram todo o arraial como estava, saíram correndo, e ficou todo, riquezas, comida, todo o campamento dos sírios ficou desocupado. Isso Deus não precisou de ninguém para fazer. Porque o que Deus faz é o impossível. Porque Ele é esperto em fazer o impossível. Porque Ele é Deus. Mas olha, depois vieram os leprosos. 4 leprosos. As pessoas mais improváveis que existiam naquele tempo. Pessoas rejeitadas pela sociedade, doentes. Ninguém falava com o leproso. Morava fora da cidade. Mesmo assim, eles se sentiam parte da sua nação. Eles não ignoraram a sua responsabilidade. E quando eles entraram e viram aquela abundância, comida, dinheiro, ouro, eles pegaram e esconderam. E entraram de novo noutra tenda e pegaram e esconderam. Estavam todos empolgados com aquela situação toda. Imagina uma pessoa com fome encontrar comida. Uma pessoa pobre, rejeitada, encontrar ouro, mantos, coisas preciosas. Estava mal que eles fizeram isso? Não estava mal. Só que no momento eles estavam esquecendo de que tinha uma nação que estava esperando uma boa notícia. A nação de Israel estava esperando alguém que chegasse e dissesse: olha, Deus deu livramento. A nação estava esperando isso, as boas notícias. E enquanto a nação estava esperando as notícias do livramento de Deus, eles estavam se concentrando nas suas próprias necessidades. Mas, no momento, eles ficaram olhando um para o outro e disseram: não é bom o que nós estamos fazendo, porque estamos pensando em nós, estamos acumulando em nós, mas tem muitas pessoas lá que estão precisando das boas notícias. Eles eram amados, portadores de boas notícias. Eles estavam se saciando enquanto dentro da cidade tinha pessoas morrendo, mulheres, crianças, literalmente de fome, com necessidades extremas. Mas no meio disso, Deus trouxe livramento para um povo por meio das pessoas mais improváveis. 4 leprosos rejeitados. Ele poderia bem dizer: esse povo não quer saber de nós, ninguém se junta com nós vivemos só. Então eles se danem. Poderia bem ter dito isso aí, mas eles disseram: não, nós somos parte desse povo. Nós somos parte desse povo, nós somos de lá. Vamos levar as boas notícias, porque lá está esperando as boas notícias. Então, através desses 4 leprosos, Deus deu um livramento grande e cumpriu a palavra profética que ele tinha dito. E ao dia seguinte, se começou a vender comida em abundância. E as pessoas que não acreditaram morreram porque não acreditaram no livramento da palavra de Deus. Nesse tempo, Deus vai nos dar livramento. Nós estamos falando do coronavírus. Deus vai nos dar livramento. Do mesmo jeito que o povo estava isolado lá, Deus estava fazendo. Enquanto o povo estava encerrado lá, quizás em situação difícil, Deus estava operando. E Deus não necessitou de ninguém para ele fazer o que ele tinha que fazer lá no campamento dos sírios. Mas para levar as boas notícias, precisou de umas pessoas que tomaram o desafio. E os 4 leprosos tomaram o desafio de levar as boas notícias que estava esperando a nação. Então, nesse preciso instante, tem pessoas morrendo de fome. Na mesma situação, espiritualmente e materialmente. E olha, é muito bem, agora que nós estamos fora da nossa congregação, é muito bem quando nós vamos para a igreja
com esses bancos confortáveis, um templo lindo, cheio de santos, de um som agradável. Faz falta, né? A música de primeiro, data show, a iluminação, todo show, todo bem, muito bom. Mas olha, é muito bem isso aí, mas Deus quer que nos vai levar as boas notícias. Temos muitas coisas grandes, muitos benefícios, mas tem pessoas morrendo de fome. Amado, não cale as boas notícias. Não cale as boas notícias. Você é a continuação da obra de Deus na terra. Você e eu possuímos a imagem de Deus. Você e eu somos os chamados. Deus quer salvar o homem pela loucura da pregação. Ele te ungiu para evangelizar. Deus te chamou para reconciliar o mundo. Não cale as boas novas de salvação. O mundo está precisando de nós, das boas notícias. E nós já sabemos como podemos fazer. Aproveitemos as ferramentas que temos nas nossas mãos e vamos lá levar a mensagem da palavra de Deus. Meu nome é Joyce Sanchez e bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém.